Por fora, parecia que Patrick e Lindsay Clancy levavam uma vida perfeita, um casal jovem e atraente, criando seus 3 filhos pequenos em sua casa recém-reformada em Duxbury, Massachusetts. Mas por trás das portas fechadas, algo diferente estava acontecendo, algo que destruiria essa família. As crianças são mortas assim, como por estrangulamento. O estrangulamento pode fazer com que a pessoa fique inconsciente em qualquer tempo, entre 10 segundos a 1 minuto. Isso depende de quanto conseguem resistir. Quanto mais resistem, mais demora. Lindsay Clancy tirou a vida dos 3 filhos e acabou se colocando em uma cadeira de rodas. Mas por que ela faria isso? Os promotores dizem que foi planejado, tramado e premeditado e querem que ela fique presa pelo resto da vida. Mas o advogado de Lindsay diz que ela sofria de doença mental e não deveria ser responsabilizada criminalmente. Ela assumiu a responsabilidade pelos atos que resultaram na morte de seus filhos. No entanto, ela não tinha responsabilidade criminal no momento dos atos devido à depressão pós-parto, psicose e intoxicação involuntária. E agora o palco está montado para o maior julgamento do verão. Será que um júri vai considerar essa mãe que está confinada a uma cadeira de rodas culpada ou inocente pelo que ela fez com seus 3 filhos? Esse é o maior julgamento do verão, mas não vai ser fácil nem para a acusação nem para a defesa. Para a defesa, trata-se de uma assassina de crianças e jurados detestam alegações de insanidade. Mas essa é uma mulher com histórico documentado de depressão pós-parto. Então, será que um júri vai deixá-la em liberdade? E o que a defesa vai dizer? Eu sou Vinnie Politan. Vamos investigar. Esse foi o assassinato em massa de forma muito violenta de 3 crianças. Normalmente, ao analisar um caso assim, você busca o mal, procura um vilão e quer linchá-lo. Esse caso é diferente. É uma tragédia absoluta, pois tudo ocorreu dentro de uma família. Um casal jovem com 3 filhos pequenos que eles amavam, mas algo estava acontecendo com a mãe, com Lindsay Clancy. E para esse júri, eles precisam olhar para essa trágica desintegração e destruição de uma família e tentar entender por que isso aconteceu e se ela deve ou não ser responsabilizada criminalmente por suas próprias ações. O que ela fez não está em questão, mas sim por que fez e o que se passava em sua mente. Agora, o que é interessante nesse caso é que o marido de Lindsay, Patrick, está ao lado dela. Ele pediu para as pessoas perdoarem ela. Ele a perdoou. Ele está apoiando ela. Esperamos que ele testemunhe a favor dela. Então, esse é o homem no meio de tudo isso, que será parte importante deste julgamento. Alguém que perdeu seus 3 filhos, mas estava vivendo no meio de tudo isso. E não apenas como uma testemunha ocular, mas como alguém que entendia o que estava acontecendo e quais eram as dinâmicas dentro da casa. E o que estava acontecendo com Lindsay Clancy em relação à sua depressão, doença mental, etc. Ele é crucial para este caso. E isso vai ter um peso enorme, realmente grande para o júri, porque eles vão se guiar por ele. Ok, mas o que ele quer que aconteça com tudo isso? Isso pode levá-los a pensar. Se está tudo bem para ele, talvez devêssemos ser um pouco mais abertos sobre esse assassino de criança. É diferente do caso Andrea Yates, que foi absolvida no Texas. Mas o marido dela não era tão compreensivo com Lindsay, como Patrick será neste caso. Rust apareceu no tribunal. Sim, ele estava lá. Ele disse certas coisas, mas ele estava num estado muito diferente desse marido, desse pai. Mas apesar disso, Andrea Yates foi absolvida. Então vai acontecer um julgamento de verdade aqui. Não sei o que o júri fará com essa prova. Precisamos ver como isso vai se desenrolar. Mas tudo gira em torno da depressão pós-parto de Lindsay Clancy. Ou talvez os promotores digam suposta depressão pós-parto. Quão grave era, quão real era. E como você convence um júri disso? Bem, o que a defesa queria fazer era trazer outras mães que sofreram com isso, levá-las à sala de audiência para que o júri pudesse entender. Um relato em primeira mão de como é sofrer de depressão pós-parto.
e os pensamentos que você tem e como isso impacta suas decisões, seu humor, tudo o que você faz. Nunca vi isso ser feito antes, mas essa vai ser uma defesa muito agressiva. Então eles foram até o juiz para tentar convencê-lo a permitir que essas mulheres entrassem na sala do tribunal e testemunhassem sobre suas próprias experiências e não apenas depender do que algum médico ou especialista vai dizer no banco das testemunhas. Vamos ouvir os argumentos apresentados pelo advogado dela, Kevin Reddington. Senhor Reddington, esta é uma moção para permitir o testemunho de testemunhas que, de acordo com a moção, foram elas mesmas vítimas do sistema médico. Sobre as questões de depressão pós-parto e psicose pós-parto. Sim, meritíssimo. Obrigado. Meritíssimo, como digo na declaração juramentada, como pode imaginar, fui procurado por muitas pessoas que, de uma forma muito comovente e emocional, me relataram essas experiências horríveis, questões que elas têm enfrentado com depressão pós-parto, psicose pós-parto, ouvindo vozes dando ordens, tendo pensamentos intrusivos, de bater, machucar ou matar seu parceiro ou seus filhos, infanticídio, como resultado da psicose pós-parto, problemas com medicação, contribuindo para a depressão pós-parto, psicose pós-parto. E é tão fácil para nós como sociedade dizer em um caso perturbador como esse, meu Deus, ela é culpada. Jogue a chave fora, coloque ela na cadeia e pronto, porque isso faz todo mundo se sentir melhor. É uma reação que faz a gente se sentir bem, tipo, ok, alguém foi punido por ter feito algo muito ruim. Mas como sabemos, quando estamos lidando com questões de falta de responsabilidade criminal, eu não gosto do termo insanidade, mas ainda assim, quando você está lidando com alguém que sofre de uma condição médica ou de uma doença, e essa pessoa realmente passou por algo que está tão fora do entendimento, digamos assim, dos jurados, das pessoas normais, para acreditarmos que alguém está ouvindo vozes, a reação inicial de qualquer um de nós, eu acho, neste tribunal seria: ah, você não está ouvindo vozes. Do que você está falando? Você está inventando isso. Você tenta evitar a responsabilidade. Mas é verdade e acontece. E é uma aflição com a qual as pessoas têm que lidar. E se elas tiverem permissão para testemunhar sobre sua própria experiência com depressão pós-parto, psicose, as preocupações e o medo que uma mulher tem, e digo isso porque é o que uma mulher sente, porque os homens não sabem sobre isso. Sabe, somos rápidos para sair fortes e poderosos, bebemos muitas cervejas e logo dizemos, joga a chave fora. Mas uma mulher que sofreu. Isso é interessante. Isso é realmente interessante. Agora, os argumentos que ele vai poder apresentar, o quê? O que ele está tentando fazer é não depender apenas de um especialista. Porque, você sabe, quando um lado contrata um especialista, o outro lado contrata outro especialista e eles nunca concordam, certo? Um júri tem 2 especialistas qualificados e experientes dizendo coisas diferentes. Enquanto que se você tem relatos em primeira mão, isso parece muito mais convincente. Mas isso é incomum. Isso, Kevin Reddington, isso não é comum. Eu nunca vi isso na minha carreira, tipo, o uso de uma testemunha desse jeito. Então, o que ele está dizendo pode muito bem ser verdade, que ele tem todas essas mulheres reunidas que passaram por coisas semelhantes. A questão é, isso deveria ser permitido em um tribunal? É assim que decidimos se Lindsay Clancy estava ouvindo essas vozes, se Lindsay Clancy deve ou não ser responsabilizada criminalmente. Uma pequena diferença. Mas o que ele está dizendo, se esse juiz permitir, é uma prova muito, muito forte. Vamos assistir. Quem já conviveu com essa aflição deveria poder testemunhar e dizer, provavelmente de forma muito emotiva e convincente, eu também já ouvi essas vozes de comando. Eu também agi seguindo as vozes de comando. Eu também tive insônia. Eu também tive momentos de hedonismo em que eu nem me importava se vivia ou morria. Eu não tenho emoção. Eu não consigo sentir. Eu não consigo rir. Eu não consigo amar. Eu não consigo odiar. E eu acho que isso é importante. Agora, antes de revelar a identidade dessas pessoas, me parece que o que eu preciso fazer é apresentar a questão jurídica geral ao juízo nessa análise preliminar.
Quase como se você dissesse, hipoteticamente, eu acho que havendo provas suficientes, isso é admissível. Estou inclinado, meritíssimo, a permitir essa evidência ao júri e, nesse momento, revelaria a identidade e históricos médicos das pessoas, com o conhecimento e consentimento delas. O governo poderia mandar policiais para interrogá-los, intimidá-los, conversar ou fazer o que quiser. Mas se eles subirem ao banco das testemunhas, eles têm evidências confiáveis para apresentar. Então são duas partes. Eu não consigo. Você vê? E isso vai ser assim durante todo o julgamento. Quero dizer, ele é realmente bom, Kevin Reddick. Ele meio que vai inserindo isso ali. Sim, o governo pode mandar seus investigadores para intimidá-los, presumindo que vão fazer isso, que vão agir mal, que vão agir de forma inadequada. Estamos em Massachusetts, então há um histórico do julgamento da Karen Read. Mas no fim das contas é interessante ver a maneira como ele apresenta tudo o que coloca diante do tribunal, porque ele vai fazer a mesma coisa diante do júri. Vamos assistir mais um pouco. Realmente dar seus nomes e endereços sem saber. Você pode dizer, do ponto de vista jurídico, que isso não é admissível. A experiência individual de alguém com um narcótico, com uma droga, com uma doença ou um defeito não é admissível no sentido dos detalhes específicos de um julgamento. E se esse for o caso, então isso encerra a questão, e é o fim disso. Mas eu tive que levantar a questão preliminarmente. Obrigada, meritíssimo. Vou incluir o que já disse sobre a regra 14, a ausência de notificação e o prazo de uma semana antes do julgamento. Mas também a defesa não cita nenhuma regra de evidência que permita a admissão de depoimento leigo sobre essas questões. Ele cita o Estatuto da Mulher Agredida, mas o próprio Estatuto fala em depoimento de especialistas, não de leigos, dizendo: eu tive essa experiência, então a ré também deve ter tido. E então, eu acho que o que acontece é que isso se torna mais prejudicial do que probatório, ao permitir que 16 pessoas venham e testemunhem sobre isso. O Ministério Público pode rebater isso usando suas próprias testemunhas. Mulheres que sofreram depressão pós-parto e psicose pós-parto, que não mataram seus filhos, que se trancaram em um quarto para não machucarem seus filhos, que entraram em um carro e foram embora para não machucarem seus filhos. E então isso se torna um julgamento dentro de um julgamento, e é mais prejudicial do que probatório. E não há regra que permita a admissão. Isso atrasaria o julgamento, pois precisaríamos apresentar um pedido de obtenção de provas sobre essas testemunhas, analisar seus registros médicos e fazer com que a polícia as entrevistasse, o que levaria tempo. Por isso me oponho à moção. Eu gostaria de saber quem são essas pessoas que estavam se trancando em quartos e entrando em seus carros para evitar matar ou machucar seus filhos. É só entrar no Facebook, elas estão por toda parte. Mas esse não é o problema? Acho que o o Ministério Público está dizendo é que isso não é apenas um julgamento dentro de outro julgamento. Seriam 16 julgamentos dentro deste julgamento. Eu entendo o argumento, especialmente esse tipo de comparação com a síndrome da mulher agredida. Conforme esses casos avançavam, tenho certeza de que o Sr. Reddington se lembra de como foram ficando mais admissíveis. Isso realmente dependia muito do testemunho de especialistas. E, neste caso, eu prevejo que haverá especialistas que vão falar sobre a realidade dessa depressão pós-parto e psicose pós-parto. Então isso está por vir. E esses serão depoimentos que virão dos especialistas, eu acredito, de ambos os lados. Não parece haver dúvida se depressão pós-parto ou psicose pós-parto são reais. Quero dizer, todos os especialistas parecem concordar que isso é real. Então, por causa da capacidade de obter o valor probatório do que essas mulheres trariam ao tribunal, os especialistas podem fornecer isso. Então, vou negar a moção neste momento. E, novamente, não é surpreendente porque nunca vi isso ser feito antes. Mas você consegue imaginar esse momento em um tribunal, quando uma mulher após a outra fala sobre suas próprias experiências? Quero dizer, até certo ponto, isso é meio esclarecedor. Mas aí, quando os promotores dizem, bem, temos um monte de mulheres que dizem o contrário, que conseguiram controlar a situação e conseguiram sair, então não machucaram ninguém. Mas havia um tema comum ali, e o juiz percebeu isso. Tipo, veja, ambos os lados concordam que parece que isso realmente existe. Não vamos debater se depressão pós-parto existe ou não existe. A questão é,
Isso se torna tão avassalador a ponto de você não conseguir controlar o que está fazendo, você tem esse impulso irresistível de agir, você não está no controle das suas próprias ações. E é aí que a inimputabilidade penal começa a se configurar. Este caso abordará exatamente isso e os especialistas certamente terão muito a dizer. Mas muito disso vai estar baseado no caso específico dela. Porque eu acho que, no fim das contas, o que você vai perceber é que os especialistas vão concordar até certo ponto. E então a questão é, até que ponto essas ideias influenciaram Lindsay Clancy? Essa doença mental teve influência sobre ela? E eu acho que agora a questão é a seguinte: afinal, o que ela era capaz de fazer? O que ela era capaz de controlar? E enquanto a defesa vai dizer, escute, essas vozes estão pressionando ela, pressionando ela, pressionando ela não consegue sentir, ela não consegue odiar, ela não consegue amar, ela não consegue chorar, é como se ela não fosse nada. E ela está apenas agindo como resultado da combinação dos medicamentos e da depressão pós-parto. Mas a promotoria pode dizer, escute, isso foi planejado, isso foi tramado, isso foi premeditado. Tipo, ela planejou todo aquele dia mandando o marido sair para fazer 2 recados, pegar um remédio na CVS e depois buscar o jantar. E ela sabia quanto tempo isso levaria. Ela usou o computador para calcular a distância e o tempo de viagem, planejando quanto tempo ela precisaria para tirar a vida dos 3 filhos. E é isso que os promotores dizem. Ela faz tudo isso e ainda funciona muito bem, até atende uma ligação do marido no meio disso. Não há indícios de que ela esteja fora da realidade. Ela está totalmente no controle e ciente de suas ações. E ela está tomando todas as atitudes para garantir que conclua a missão que estava planejando, que era matar as 3 crianças naquele dia. Então isso vai ser mais do que uma batalha comum entre especialistas. Vai ser um outro nível porque existe uma história aqui que eu vou explicar sobre Lindsay Clancy e um reconhecimento por parte dela de que ela estava doente. Em muitos casos envolvendo insanidade legal ou inimputabilidade penal, não temos réus que realmente tiveram episódios, pensamentos ou estavam sendo tratados por alguma coisa. Ela está sendo tratada. E é isso que torna este caso diferente. Então você não pode dizer que ela não está sofrendo de nada. Você não pode dizer que ela está inventando tudo. A questão é, qual é o impacto disso no processo de pensamento dela e na capacidade dela de controlar as próprias ações? O que Kevin Reddington disse foi interessante, pois isso se resume à seleção do júri. Ele parecia achar que o ceticismo viria dos homens. Eu não sei. Eu não sei. Acredito que algumas mães possam ser céticas, que nunca passaram por isso. E pode haver algumas que realmente tiveram esses pensamentos, mas nunca agiram ou fizeram nada por causa disso. Então, eu acho que é realmente caso a caso. E eu acho que o processo de seleção do júri e descobrir, sabe, a experiência de todas as possíveis juradas se torna algo enorme nesse caso, especialmente se elas são mães, principalmente aquelas que já tiveram filhos. Como foram as experiências delas? Para os homens é difícil se identificar com isso. Então, estamos entrando nisso quase como uma folha em branco e provavelmente vamos ser mais influenciados pelos especialistas do que qualquer mãe que esteja nesse júri. No dia do assassinato, Patrick Clancy estava fora pegando algo na CVS, pegando o jantar e então voltou para casa. Ao chegar em casa, ele encontrou um horror absoluto, certo? Situação muito difícil. Ele encontra a esposa primeiro. Mas a ligação para o 911 que foi feita é muito importante em tudo isso. É meio que a reação inicial do marido, Patrick. Você tem ele, mas tem ele encontrando as crianças e tentando juntar as peças do que aconteceu dentro de casa enquanto ele esteve fora por tão pouco tempo.
Então, houve algumas objeções pré-julgamento, etc., sobre se o júri vai ou não ouvir as ligações para o 911 e o que eles vão ouvir sobre isso. Agora, as ligações para o 911 ainda não foram reproduzidas publicamente, mas nós temos uma ideia do que está contido nelas, tanto pelos argumentos apresentados no tribunal, quanto por alguns dos documentos que foram protocolados no caso. Então, eu quero analisar isso para que a gente entenda o que essa ligação para o 911 vai revelar. Vamos começar entrando na sala de audiência. Vamos ouvir a promotora assistente, Jennifer Sprague, apresentando os argumentos sobre a ligação para o 911. É a moção da promotoria para admitir a ligação para o 911 feita por Patrick Clancy? Ela fez uma excelente moção, sem objeções da minha parte. Eu vi. Certo, sim. Eu entendi. Sim, eu vi isso com o número de pessoas, então vou permitir isso também. Oi. E então, em relação a isso, que é o documento número 103, a moção sobre a ligação para o 911, vamos lá. Obrigada, meritíssima. Então, a primeira questão sobre o direito de confrontar a testemunha não será um problema, porque o Sr. Clancy vai testemunhar no julgamento. Quanto à questão de saber se isso é uma declaração espontânea, como explico na minha moção, o Sr. Clancy liga para o 911 quando encontra o réu no quintal, caído no chão. Você pode ouvi-lo repassando informações para os operadores do 911. Eles estão perguntando sobre os ferimentos dela. Ela tem cortes nos pulsos e pescoço. Disseram para ele aplicar pressão, mas ele disse que não há sangramento. Não preciso fazer isso. Então é sobre o tratamento dela, é sobre a condição dela, é a emergência em andamento. Eu poderia tomar uns drinks com isso. Eu não posso, me desculpe. Então vou te direcionar para a apresentação. Eu conheço muito bem a Laura, assim como os fatos deste caso. E essa ligação para o 911, a qual eu, como os advogados sempre fazem, faria uma objeção para constar nos autos, como dizemos. Mas vou admitir que a jurisprudência é esmagadora. Que se a pessoa está fazendo uma declaração sob o estresse de um evento emocional, que é o caso aqui, obviamente. A pessoa fazendo uma declaração ao telefone para o 911, que são rotineiramente admitidas em julgamentos. Eu estaria desperdiçando o tempo do tribunal se eu fosse contestar e pedir uma audiência. Então, eu não tenho objeção a isso. Eu tenho uma objeção quanto à sua admissão, só porque é horrível. Mas, legalmente, tenho que admitir que não há base para objeção, então eu não teria objeção. Então, minha inclinação e eu peço desculpas, eu tinha a moção. Eu não percebi que tinha a cópia da ligação para o 911, então eu não ouvi. Então, em relação a se isso é admissível com base no efeito prejudicial em relação ao valor probatório, é isso que eu vou ter que ouvir. Pode tocar, não tenho problema. Eu não vou tocar agora. Espera, só vou ouvir um segundo. Existe uma dinâmica agora, neste momento, além dessa questão específica. Promotores apresentam argumentos e Kevin Reddington, advogado de defesa, assume em seguida. O juiz está emitindo uma decisão. Kevin Reddington se levanta e começa a tomar a palavra. Todos no tribunal sabem que ele tem mais experiência que qualquer um na justiça criminal em Massachusetts. Ele é muito respeitado. Mas só essa dinâmica, na capacidade de assumir o controle a qualquer momento. Mesmo quando a promotora apresenta seu argumento ao juiz e ele sabe o quê? E aí ele basicamente concede porque ele entende a questão, mas assume o controle da sala de audiência. De novo, isso é algo que você vai ver ao longo deste julgamento. Agora, quanto a essa questão, ele não tem problema que isso seja exibido, o que é interessante porque isso vai ter um impacto nesse júri. Vamos ouvir mais um pouco. Ser apresentado neste tribunal não é um problema para mim. Isso é para outro momento, especialmente porque eu preciso ouvir para ver se tudo é admissível, se parte é admissível, ou, você sabe, trechos disso, assim como qualquer outro tipo de prova. Mas a minha inclinação por ter lido e estar ciente disso é permitir tudo. Mas antes que isso vá para o júri, eu só quero ter certeza de que eu revisei tudo. Ok, então ele vai ouvir isso. Agora sabemos mais sobre essa ligação pelos documentos apresentados. E isso está na petição. O Sr. Clancy liga para o 911 às 6h11 da sua casa, depois de ter voltado das tarefas a pedido da ré.
No início da ligação, é possível ouvir o Sr. Clancy tentando obter ajuda para a ré. Foi sobre isso que ouvimos eles conversando. Enquanto falava com o atendente, o Sr. Clancy também falou com a ré. Ele fez várias perguntas para ela e ela conseguiu responder a algumas dessas perguntas. O Sr. Clancy é ouvido na ligação perguntando à ré onde estavam as crianças que ele não viu ao voltar para casa após 45 minutos fora. Após a chegada dos serviços de emergência ao local, a situação de emergência não terminou, pois os filhos dos Clancy ainda não haviam sido localizadas. Enquanto a ligação para o 911 continua, o Sr. Clancy é ouvido entrando na casa, chamando por seus filhos e, em seguida, encontrando os corpos de Cora, Callan e depois Dawson no porão da residência. O Sr. Clancy gritou por ajuda no porão. A polícia respondeu aos gritos de ajuda no local. Quando a polícia desceu para o porão, o Sr. Clancy gritou, e esse é provavelmente o momento mais dramático dessa ligação para o 911. Ela matou as crianças. Essa é a parte da ligação que ouvirão. Ela matou as crianças. Bem, isso não está em debate neste caso, certo? Se ela fez ou não fez, mas ainda assim é uma prova impactante ouvir o pai e o marido gritando isso. Durante a ligação para o 911, percebe-se quando o Sr. Clancy encontra cada corpo, pois o volume da voz dele oscila à medida que a chamada avança. O momento em que ele encontrou cada criança e a forma como cada uma foi encontrada são indicativos de como foram mortas. Fica claro que Cora, Dawson e Callan foram estrangulados com faixas de exercício diferentes e cada faixa foi encontrada em volta do pescoço deles pelo Sr. Clancy. Os socorristas encontraram cada faixa ao lado de cada criança no porão, pois o Sr. Clancy as havia removido dos pescoços de Cora, Dawson e Callan ao encontrá-los. E é isso que o júri vai ouvir durante essa ligação para o 911. É fundamental para a defesa, neste caso, que Lindsay Clancy tenha um histórico documentado. Mas não é apenas um histórico documentado antigo, é também um histórico muito recente. E Patrick Clancy entrou com um processo contra aqueles que estavam tratando e prescrevendo medicamentos. Para sua esposa, a mãe de seus filhos, a mãe que tirou a vida deles. Então você pode perceber o que Patrick pensa aqui. Ele está culpando os médicos, ele está culpando os remédios, ele não está culpando a esposa, ele não está culpando Lindsay. Então, nesse processo civil, há um resumo do que seriam os fatos alegados por eles. E eu digo fatos alegados porque não acho que o outro lado, no caso civil, vá admitir que tudo isso é verdade. E também não acho que no caso criminal, porque a promotoria, em audiências anteriores, contestou algumas dessas alegações que estão sendo feitas, mas essas são as alegações da defesa. É isso que você vai ouvir durante o caso criminal. Certo, isso será a base e o fundamento para essa alegação de inimputabilidade penal por insanidade mental feita por Lindsay Clancy. Então eu quero analisar isso com você porque eu acho que é detalhado e realmente fornece a ela algum credibilidade ao fazer essa alegação do ponto de vista da defesa. Certo, durante a primeira gravidez de Lindsay com Cora, ela sentiu ansiedade. Ela teve um pouco de ansiedade no pós-parto, mas retomou o trabalho meio período e amamentou por 1 ano sem problemas. Então, com o primeiro filho, parece que tudo ficou bem. Após a segunda gravidez, a ansiedade surgiu por volta de 2 meses após o parto. Embora um psiquiatra tenha oferecido Zoloft a Lindsay, ela recusou devido a preocupações com a amamentação. Certo. Então, com os 2 primeiros filhos, ela apresenta alguns sintomas, mas não é nada sério. Lindsay deu à luz Callan em 26 de maio de 2022. Lindsay demonstrou uma ativação significativa e comportamento hipomaníaco, incluindo um extenso programa de exercícios iniciado apenas 1 semana após o parto. Aproximadamente 12 semanas após o parto, o humor de Lindsay mudou repentinamente para ansiedade e depressão. Ela sofreu de ansiedade debilitante, insônia, dormindo apenas cerca de 3 horas por noite e exaustão durante o dia. Percebendo que algo estava errado, Lindsay procurou atendimento psiquiátrico, o que é muito importante.
Ela reconheceu o problema e buscou ajuda. Na sua primeira consulta com o Dr. Tufts, a pontuação de Lindsay na escala de depressão pós-natal de Edimburgo, EPDS, foi 23, indicando depressão grave. O Dr. Tufts prescreveu Zoloft apesar da hesitação de Lindsay por causa da amamentação. Após aumentar o Zoloft de 25 mg para 50 mg, Lindsay teve uma reação adversa grave. Ela não dormiu por 48 horas, teve pensamentos acelerados, ansiedade piorando e se sentiu péssima. Lindsay relatou prontamente esses sintomas ao Dr. Tufts em outubro de 2022 e o Dr. Tufts suspendeu o Zoloft e prescreveu Ativan e Benadryl para dormir. No dia 16 de novembro de 2022, a insônia de Lindsay havia se tornado tão grave que ela foi sozinha ao pronto-socorro do South Shore Hospital em busca de ajuda. O médico do pronto-socorro prescreveu trazodona para dormir, mas não foi eficaz. O enfermeiro Paul prescreveu Prozac em 21 de novembro de 2022. Após 4 dias usando Prozac, Lindsay relatou que o medicamento intensificou sua insônia. Ela informou imediatamente seus profissionais de saúde e o Prozac foi descontinuado. Esse foi o segundo antidepressivo que causou ativação e piora da insônia, um sinal de alerta crítico para transtorno bipolar que os profissionais de saúde não conseguiram reconhecer. Transtorno bipolar, depressão pós-parto. No dia 25 de novembro, o enfermeiro Paulo prescreveu 3 medicamentos diferentes, Ambien, Remeron e Clonopin. No dia 26 de novembro, após tomar Remeron, Lindsay experimentou dissociação, percebendo o mundo ao seu redor como irreal, distorcido e distante. Ela não conseguia determinar o que era real. Ficou desorientada, com lapsos de memória, confusa e desconectada do próprio corpo. Ela não podia dirigir nem ficar sozinha. Esses sintomas, se um júri acreditar neles, são realmente a base para a falta de responsabilidade criminal. No dia 29 de novembro, Lindsay começou o tratamento com a enfermeira Gelota. Lindsay relatou que estava ansiosa e assustada com o que estava acontecendo. Ela se culpava. A enfermeira Gelota corretamente considerou um quadro bipolar e prescreveu Seroquel, um antipsicótico e estabilizador de humor. Após iniciar o Seroquel, ela desenvolveu ideação suicida e começou a experimentar o que descreveu como pensamentos intrusivos, que na verdade eram alucinações auditivas. A voz dizia: "Eu não serei o mesmo, eu quero morrer." Agora estamos em um novo nível de apresentação de evidências, caso o júri acredite nelas. Isso seria uma ausência de responsabilidade criminal. Em dezembro, Lindsay ficou tão assustada com as alucinações que ligou para a linha de prevenção ao suicídio. No dia 6 de dezembro, Patrick foi a uma consulta com Lindsay e a enfermeira Gilada e relacionou os pensamentos suicidas de Lindsay ao Seroquel. Lindsay piorou muito desde que começou a medicação e perguntou se poderiam suspender o remédio e recomeçar para entender o que está acontecendo. Ele perguntou se houve erro ao usar medicações erradas. Patrick, o marido, está questionando. A enfermeira Delota reconheceu que é possível. Apesar disso, eles continuaram aumentando a dosagem de Seroquel para 400 mg por dia. Então agora você também tem um marido, Patrick, concordando que esses medicamentos estão piorando tudo. A defesa pode apontar o dedo para a enfermeira ou para a medicação. No dia 15 de dezembro, Patrick ligou para o consultório da enfermeira relatando que Lindsay teve uma semana devastadora, com alucinações o dia todo. As vozes eram altas. Ela dizia: "Nunca mais serei a mesma. Estou danificada. Minha única opção é morrer." Lindsay disse ao marido: "Eu tenho pensamentos de machucar as crianças. Pronto." Ela também contou à mãe sobre esses pensamentos. A mãe também vai depor sobre isso. Por estar em estado psicótico, Lindsay tinha delírios paranoicos de que ouviam seus pensamentos e que seria internada e perderia os filhos. Os pensamentos suicidas crescentes de Lindsay resultaram em sua internação no Massachusetts General Hospital em 20 de dezembro. No dia 21 de dezembro, ela foi admitida no programa diurno de hospitalização parcial para mulheres e bebês no Women and Infants Hospital em Providence. É destinado a pacientes com depressão pós-parto. O Dr. Dias concluiu que Lindsay não tinha depressão pós-parto e rejeitou o diagnóstico de transtorno bipolar porque não havia histórico de hipomania, psicose ou histórico familiar.
Então agora você tem outro lugar para apontar o dedo. Aponte para o Dr. Dias agora. Saia do hospital. Não há nada de errado com você. O Dr. Dias concordou que os sintomas eram do uso excessivo de medicação e sugeriu reduzir gradualmente o Seroquel. Após a redução do Seroquel, a ideação suicida ressurgiu. No dia 30 de dezembro, Lindsay foi ao pronto-socorro, que sugeriu a internação no Hospital McLean. No dia 31 de dezembro, Lindsay se internou no McLean. Eles a colocaram em uma unidade fechada, com monitoramento de risco de suicídio a cada 15 minutos. Isso foi no dia 31 de dezembro e 3 de janeiro. Estamos a poucas semanas das crianças serem mortas. O médico aconselhou Lindsay a parar com o Seroquel e os benzodiazepínicos e receitou trazodona para dormir. Em 4 de janeiro, Lindsay pediu para ir para casa no aniversário de Cora, pois seus pensamentos tinham melhorado após a redução do Seroquel. Ela foi liberada. Lindsay retomou o tratamento com o Dr. Tufts. O diagnóstico foi transtorno depressivo maior crônico. No dia 10 de janeiro, Lindsay voltou ao Dr. Tufts e passou a tomar Valium para um desmame de benzodiazepínico. O Dr. Tufts disse que depois incluiremos um antidepressivo. No dia 16, ela ainda estava sentindo depressão. Ela tinha que se forçar a fazer qualquer coisa e as alucinações continuavam. Você deveria machucar as crianças. Você deveria se matar. Você nunca mais será a mesma. A única opção é morrer. Ela se sentia como um zumbi. E o Dr. Tufts receitou a amitriptilina, outro antidepressivo. Em 23 de janeiro, em nova consulta de 17 minutos, Lindsay relatou leve aumento da ansiedade e coração acelerado. O Dr. Tufts relatou que o humor dela está igual, está apático, ansioso, sem motivação, entorpecido e que ela precisa se forçar a sair de casa. O Dr. Tufts aumentou a medicação, a amitriptilina, para 20 miligramas naquela noite. Lindsay não dormiu. É um histórico documentado. É um histórico devastador se o júri acreditar nele. Ao longo dos anos eu Cobri um monte de julgamentos em Massachusetts. E tem uma coisa que Massachusetts faz em quase todos os casos que já cobri lá, que eu gosto, que acho importante e realmente ajuda o júri e o nosso sistema de justiça, que são as visitas do júri. Lembro da primeira visita do júri em um caso que cobri em Massachusetts. O Dr. Grenader foi acusado de espancar a esposa até a morte em uma trilha arborizada. E nós, junto com o júri, todos fomos até aquela trilha e vimos onde tudo aconteceu. E isso tornou o depoimento muito mais vívido na minha mente como repórter daquele caso. Não consigo imaginar o que isso faz com o júri que precisa tomar uma decisão. Tudo parece fazer sentido. No caso de Karen Reed, em Massachusetts, o júri também foi até o número 34 da Fairview e simplesmente faz muito sentido. E eu sei que às vezes as coisas podem mudar um pouco em uma cena, mas ainda assim é muito melhor do que apenas fotografias ou um mapa. Mesmo que tentem fazer essas imagens 3D sofisticadas, nada se compara a realmente estar na cena para fazer o restante das evidências fazer mais sentido e dar contexto ao júri. E neste caso vamos ter uma visita do júri. Ouça o juiz e os advogados discutindo a visita do júri. Com relação à visita, eu sei que aceitei a pedido da promotoria para a visita. Era uma ordem proposta junto com a moção da promotoria. Acho que não recebi uma ordem proposta do proprietário. E ele acho que foi convidado a propor uma, mas não vi nada. Então, promotoria, qual é a sua posição em relação à sua ordem? O que você pensa sobre isso? Bem, eu estava abordando isso como faço na maioria desses tipos de casos. Normalmente avisamos o proprietário quando vamos estar lá. Eles garantem que a casa esteja habitada e destrancada, e então entramos. Um caso como este, onde temos 18 jurados, talvez enviá-los em grupos de 4 ou algo assim para verem o que eu e o advogado de defesa queremos que eles observem e, em seguida, sair do local com uma orientação para os jurados. Eles não devem abrir armários ou tocar em itens pessoais. Foi isso que ficou estabelecido na ordem, pelo que me lembro. Senhor Rington, eu não tenho Posição sobre isso, meritíssimo.
O senhor sabe que eu indiquei que não acho necessário ter a visita, mais os vídeos, mais as fotografias. Mas entendo que o senhor já decidiu. Decisão sobre isso. Então é uma casa que agora está ocupada por um homem e sua parceira. Não se parece em nada com o que era antes, quando Lindsay e sua família moravam lá. Então deixo ao seu critério qualquer detalhe específico sobre a vistoria. Muito bem. Então minha intenção seria, como eu disse, deferir o pedido de vistoria, emitir essa ordem de acordo com a ordem proposta que foi apresentada pela promotoria. E então, à medida que avançarmos, podemos notificar o proprietário sobre isso. Teremos policiais e seguranças lá para lidar com qualquer uma dessas preocupações. Sabe, na ordem em relação à mídia, também vamos lidar com a proibição de fotografar o júri durante a visita. Então, Posso fazer uma observação? Meritíssimo, claro. É uma situação em que, obviamente, estamos lidando com pessoas que são civis ou profissionais. E esta não é uma situação em que estamos lidando com um assassinato cometido de dentro de um carro no meio de uma área urbana, onde há perigo para os jurados e coisas do tipo. Posso pedir que o tribunal pelo menos limite a presença policial? Quero dizer, já estou cansado de ver policiais em motocicletas indo e voltando ao lado do ônibus do júri, policiais parando o trânsito, luzes azuis atrás de você, luzes azuis na sua frente. Não há necessidade desse tipo de presença policial neste caso. Vamos pegar um ônibus até uma casa em uma área residencial em Duxbury. E só isso. Eu entendo que pode haver necessidade de, acho que, não sei, fechar uma rua ou algo assim, mas eu pediria que não tivéssemos uma presença policial tão grande por motivos óbvios. vamos lá. Podemos ir para o lado. Nós temos um plano para isso por questões de segurança. Claro, sim. Você... Ver por dentro, mas Há um tema com Kevin Reddington. Ele não gosta nem confia na polícia, certo? Ok, vamos mostrar a casa porque isso é importante. Vamos ver no Google Maps, temos uma visão aérea. E o que é significativo aqui é que ela foi encontrada no quintal, não no jardim da frente. Então, na tentativa dela, ou falsa tentativa de tirar a própria vida saindo pela janela e descendo pela lateral da casa, ou pulando, nós sabemos o resultado disso. Mas tudo isso foi nos fundos da casa, então ele não descobre. Ele chega em casa e entra pela porta da frente. Então ele não vai vê-la no jardim da frente, mas ela vai estar na parte de trás da casa. E dá para ver que é meio isolado onde fica. Um bairro agradável, um bairro residencial agradável. Obviamente a casa vai parecer um pouco diferente agora do que era antes, mas ali você pode ver o segundo andar, o segundo piso por onde ela teria descido. E vai haver algumas provas, inclusive provas contestadas sobre se ela realmente pulou ou não, se ela estava realmente tentando tirar a própria vida ou não. Isso não está sendo admitido pelos promotores neste caso de forma alguma. Temos mais algumas imagens do Zillow como esta, também do interior da casa. Agora, obviamente, a casa não vai estar igual ao que era naquela época. O mais importante é o layout, pois as crianças estavam no porão e ela no andar de cima. Quão fácil ou difícil seria encurralar ou reunir as 3 crianças para cometer esse ato? E o que estava acontecendo dentro da casa? Porque vai haver depoimentos sobre isso. E eles vão ouvir aquela ligação para o 911. Então, quando você realmente visita a casa e vê, você pode entender o que ele encontrou no andar de cima e depois descendo para o porão da casa também. Acho que tudo isso só dá ao júri uma oportunidade de julgar melhor o restante das provas. Então, acho que a visita do júri é uma ótima ideia e será mais uma peça importante de todo esse caso para os promotores. Muito bem, pessoal. Este é o julgamento do verão. Apertem os cintos e se preparem. Vamos cobrir tudo. Por enquanto é só. Eu sou Vini Politan. Muito obrigado por assistir. Até a próxima. Enquanto isso, por favor, não se esqueça de abraçar as crianças.